E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui hoje no BSW para trazer algumas notícias do mundo do futebol. E vamos começar logo de cara com essa notícia aqui, ó, dada pelo Planeta do Futebol. A fonte é da Monique Vilela. O Internacional oferece cerca de 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais por Canóbio, mas Atlético Paranaense, né, obviamente, recusa. A diretoria do Furacão quer cerca de 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais para vender o atacante uruguaio. Cara, interessante essa notícia aqui. Primeiro que eu acho que 60 milhões de reais é muita coisa pelo Canóbio. Acho que ele é um bom jogador, mas é muita coisa. E o Atlético Paranaense agora, apesar de ser um time que não tem dificuldade financeira, vai ter um choque de realidade muito grande. Porque o time na segunda divisão, mesmo tendo uma situação financeira confortável, com certeza eles vão ter algumas dificuldades, né, pessoal? Então eles vão ter que ceder alguns jogadores aí, até porque os jogadores dificilmente vão querer jogar a segunda divisão. Então eles vão ter que ceder alguns jogadores aí com um pouco mais de facilidade. A gente pode ver aqui uma outra notícia do Caio Fábio aqui no Twitter. Ele comentando um pouco sobre o fato, né, do Internacional tá querendo oferecer 8 milhões de dólares pelo Canóbio. Mas esse mesmo Internacional, ele tá querendo parcelar a compra do Wesley pro Cruzeiro em cerca de 100 vezes. Então eles teriam que pagar, aliás, eu não sei nem se é 100 vezes, mas várias parcelas. Então isso mostra a realidade do futebol brasileiro, né, pessoal? O time tá com dificuldade para pagar um jogador que eles contrataram, que foi o Wesley do Cruzeiro, que inclusive foi um dos melhores jogadores do Inter nessa temporada, e tá querendo oferecer 8 milhões de dólares pelo Canóbio. Eu acho que se eu fosse o Atlético Paranaense eu não aceitaria também não, pensando por esse lado, né? Bom, pessoal, ainda em relação ao futebol brasileiro, hoje o Palmeiras anunciou a saída do Dudu, né, um ídolo aí do time lá de São Paulo. A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o maior campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes do Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa. Você sempre fará parte da família Palmeiras. E aqui uma foto aí com os títulos que o Dudu ganhou jogando pelo Palmeiras. Cara, a maioria das pessoas comentando, né, falando que faltou respeito por parte da diretoria do Palmeiras. Eu entendo que o Dudu tem um certo desentendimento aí recentemente, né, com a diretoria do Palmeiras em relação àquela saída pro Cruzeiro aí. Mas de fato, assim, é evidente que esses clubes atualmente eles têm dificuldade, né, para fazer boas despedidas dos seus ídolos e tudo. Então eu acho que, tipo assim, jogador não tá acima do time, nunca tá acima do clube. Mas uma boa despedida com respeito deve ser feita, né, pessoal? Isso é importante também para enriquecer o futebol. Bom, pessoal, agora uma outra informação divulgada pelo Samuel Venâncio, que setorista do Cruzeiro, é que o Cruzeiro tem interesse em comprar a Arena Gregorão para jogos da base e também do feminino. O clube já utilizou a estrutura ao longo de 2024 e agora tem conversa para comprar o estádio. Cara, achei bem interessante essa notícia. Eu fui dar uma olhadinha aqui no estádio, é um estádio bem organizado, tá? Aí teve um cara que postou aqui, ó, nos comentários, um link mostrando no Instagram, né, um pouco desse estádio, né? Achei bem interessante esse estádio, pessoal. Olha, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, até bacana, assim, o estilo do estádio, né? Um estádio mais acanhado, óbvio, mas para fazer jogos assim da categoria de base do futebol feminino, comporta muito bem. Olha, tem uma arquibancada lá e tal. Achei bem legal, ó, vista panorâmica dele. Cara, eu acho interessante demais, assim, acho que todo clube, pelo menos aqui do Brasil, poderia fazer esse investimento. É uma coisa que a gente vê lá na Europa muito, né, acontecendo. Os clubes europeus, eles têm um estádio para as outras categorias. Olha só, o vestiário arrumadinho e tal. E é bem legal, bem bacana, achei interessante essa notícia aí. Bom, pessoal, e agora falando um pouco sobre futebol europeu, achei muito engraçado esse meme aqui, ó, do Chelsea na sala de aula, né, entre os outros times da Conference League. E falando em Chelsea, né, o Chelsea que tá numa excelente fase, hoje o Chelsea ganhou de 3-1 jogando pela Conference League, olha lá. É o líder da competição com 5 jogos e 5 vitórias, 15 pontos, nesse novo formato aqui das competições da UEFA, né, então tá liderando. Achei bem interessante. E aí falando sobre o Chelsea ainda, né, cara, tem muita coisa bacana sobre o Chelsea. Olha só, o Fred Caldeira, ele trouxe uma opinião dele, ó. O Chelsea não é só o vice-líder, ele é o segundo melhor time da Premier League em bola jogada, ele é mais consistente do que o City e sem dúvida nenhuma é ainda um pouco mais do que o Arsenal.
Cara, bem legal ver essa opinião aqui do Fred Caldeira. E temos que exaltar esse cara aqui também, né? O Enzo Maresca, que é o atual treinador do Chelsea, né? Veio aqui para treinar o Chelsea nessa temporada. O Chelsea estava sendo treinado pelo Maurício Pochettino na temporada passada. E agora o Enzo Maresca conseguiu acertar muito esse time do Chelsea. É um time muito jovem, né? Um projeto muito interessante do Chelsea, assim, muito criticado lá no início. Eu lembro até que quando o Estevão fechou para ir jogar no Chelsea, as pessoas, nossa, achavam que era a pior decisão possível da carreira dele, que era um time que não ia desenvolver jogadores jovens, né? Mas eu achei super interessante e agora está se mostrando uma decisão acertada, porque o Chelsea é o vice-líder da competição, tá jogando muito bem, tem jogadores muito jovens, estão evoluindo muito, então é um projeto bem interessante da gente se acompanhar de perto, tá? E aí, pessoal, o Chelsea é o segundo colocado da Premier League, tá com 31 pontos, tá 4 pontos atrás do Liverpool, que é o líder, tem 15 jogos, um jogo a mais do que o Liverpool, né? Liverpool, né, obviamente, mas o time tá muito bem treinado, tá? E ainda em relação a essa questão que eu falei com vocês, né, do Chelsea tá com um elenco muito jovem, olha só, a informação, segundo o Chelsea Insider do Fabrício Romano, que o Chelsea vai pagar os 25 milhões de libras ao Manchester United por Jadon Sancho, tá? Jogador interessantíssimo, né, pessoal, que foi pro United, saiu do Borussia Dortmund, voltou inclusive pro Dortmund na temporada passada, mas é um jogador interessantíssimo, o Jadon Sancho. É bem legal o Chelsea ter feito essa contratação. No United não deu muito certo. E aí, pessoal, olha só, ainda falando sobre Chelsea, né? A gente falou sobre o desenvolvimento de jogadores jovens, que é muito interessante, e até a ida do Estevão pro Chelsea se tornou interessante por causa disso. E olha só, o Cole Palmer, nessa temporada, ele tem 17 gols e assistências. Então é um número muito, muito elevado, né? Ele que veio da base do Manchester City, não tinha muito espaço, em comparação com os jogadores lá de ataque e o Kevin De Bruyne, que é um meio campista, né? Os outros também podem fazer a função de meio campista, mas a maioria joga no ataque, que tem 13 gols e assistências no City. Olha, Grealish, Doku, Savinho, Foden e De Bruyne, tá? Todos eles juntos têm 13 gols e assistências e o Cole Palmer tem 17 sozinho. Esse jogador é interessante, né, pessoal? Um jogador, assim, que veio lá do Manchester City. Acho que ninguém acreditava que ia se destacar tão rápido, assim, pelo Chelsea. Mas que, de fato, é um jogador essencial para esse time do Chelsea, tá? E aí, ó, vamos mostrar aqui também, né? Essa cobrança de pênalti dele aqui pelo Tottenham. Esse último jogo ele fez 2 gols no Clássico lá de Londres. Deu uma cavadinha sensacional, tá? E é bacana demais ver o desenvolvimento desse jogador lá no Chelsea. E aí, até dentro disso, né, pessoal, a gente volta de novo a ver, por exemplo, que o pessoal criticou tanto aí o Estevão de ir lá pro Chelsea, mas é um jogador que pode se desenvolver muito lá, e diferente de outros atletas como, por exemplo, Vitor Roque e Endrick, que preferiram ir pro futebol espanhol, eu acho que o Estevão tem muito potencial de se desenvolver lá na Premier League. Vamos ver um pouquinho aqui da opinião do Fred Caldeira sobre o Cole Palmer também. A gente já viu o Fred Caldeira comentando sobre a fase atual do Chelsea. Vamos ver o que ele fala sobre o Cole Palmer. Como mais bonito de se ver jogar, eu sinceramente acho que nesse recorte é o Palmer, tá? Porque o Salah, ele tem sido cada vez mais decisivo, mais flecha e menos arco. E o Palmer era arco e flecha, cara, assim, eu acho que ele tem além disso, uma capacidade de trazer um futebol um pouco mais inventivo do que esse Salah nesse recorte. O Salah tem mudado, né? E aqui é um debate entre dois jogadores maravilhosos, não tem crítica para nenhum dos dois lados, tá? É muito especial o que o Palmer faz, e é muito especial que ele tenha decidido dar uma cavadinha, e orna muito bem com o personagem e com a celebração, porque você precisa realmente ser muito frio, muito cold para fazer o que ele fez. Não chega a ser um louco Abreu. Bom, pessoal, como eu falei, interessante demais ver o desenvolvimento do Cole Palmer, ainda muito novo, né? Tá fazendo mais uma temporada sensacional. E aí o Fred Caldeira trouxe essa comparação dele atualmente com o Salah, né? O Salah, que é outro jogador sensacional, que tá atuando pelo Liverpool, obviamente, que é um time que pra mim hoje tem o melhor futebol da Europa, né? Eu acho que Liverpool e Barcelona estão disputando aí, até pra a gente comparar aqui, né? Aqui nessa semana também foi semana de Champions League, e aí a gente pode ver, ó, o Liverpool tá liderando, né, esse novo formato de classificação da Champions, com 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, então são números assim absurdos. Se a gente for ver aqui de comparação, por exemplo, o Real Madrid tem 6 jogos e apenas 3 vitórias, tá? 3 derrotas. É um formato que está trazendo muita dificuldade para os clubes já consolidados. O PSG está fora da zona de classificação para o mata-mata por agora. Enfim,
Olha só, o Leipzig está muito mal, né? O City está bem aqui embaixo. Juventus tá brigando ali. Então esses dois times aqui, Liverpool, Barcelona, o próprio Arsenal também, estão muito bem na competição. E o Liverpool, cara, nem precisa se falar, né? Pra mim, hoje é o melhor futebol do continente europeu, né? Então a gente pode ver aqui, ó, o Liverpool ganhou a sua última partida pela Champions em cima do Girona. Foi um placar magro, inclusive, né? Mas foi uma vitória importante. E na classificação da Premier League, o Liverpool é o líder disparado, com 35 pontos e um jogo a menos ainda, tá? Em relação ao Chelsea, que tem 31 pontos. É sensacional, um time que tá jogando muito bem, tá surpreendendo aí com o novo treinador, o Arne Slot, né? Depois da saída do Jurgen Klopp, todo mundo achou que o Liverpool ia ter dificuldade para encaixar e tudo, que o Manchester City ia dominar. O Manchester City que tá numa péssima fase, né, pessoal? O contrário do Liverpool. É interessante ver essa fase do City. O City que, apesar da má fase, tá em quarto lugar, né, na Premier League, mas vem de uma sequência de derrotas aí muito grande. Então vamos ver aqui um pouquinho dos últimos jogos do Manchester City, tá? Ó, o City perdeu para Juventus na Champions League, tá com dificuldade aí na classificação da Champions League. Empatou apenas com o Crystal Palace e tomou um empate também, porque tava 2-0 e tomou um empate. Teve uma vitória interessante pelo Nottingham Forest, tá? Que não é contra o Nottingham Forest, que não é um adversário tão fácil assim. Mas olha só, perdeu pro Liverpool, empatou com o Feyenoord na Champions League, perdeu pro Tottenham por 4-0, perdeu para Brighton, perdeu para Sporting, perdeu para Bournemouth, perdeu pro Tottenham também na Copa da Liga Inglesa. Enfim, teve uma sequência de derrotas aí que surpreendeu todo mundo, né, pessoal? Então, a má fase aí do Guardiola junto com seus jogadores lá. É interessante demais ver esses times europeus, principalmente os times da Premier League. Vamos ver o que vai acontecer, né, no decorrer dessa temporada, se o Manchester City vai se recuperar, se o Chelsea vai manter, se o Liverpool vai manter também esse bom trabalho do Arne Slot. Mas eu confesso que eu estou bem empolgado para ver o Chelsea nessa temporada e também para acompanhar o Liverpool, que são dois times bem interessantes. Tá bom, pessoal? Bom, essas foram algumas das notícias que eu achei interessante trazer aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Já tem muito tempo que eu não trazia vídeo aqui no canal. Então se inscreve aí, tá? E um abraço pra vocês. Até a próxima.